Boa noite, meu nome é Érica Portes, tenho 55 anos, sou advogada e atuo há 35 anos como professora de educação infantil e do ensino fundamental 1 na Prefeitura Municipal de São Paulo. E é com grande alegria e satisfação que apresento a vocês o meu trabalho de conclusão de curso intitulado Resistência e Sobrevivência das Religiões Afro-Brasileiras frente à Intolerância no Brasil Contemporâneo. O porquê deste tema? Este trabalho tem como objetivo apresentar as riquezas culturais e espirituais das religiões afrodiaspóricas, bem como os desafios que eles enfrentam diante da intolerância e dos preconceitos no Brasil contemporâneo. Para mim, trata-se também de uma produção com profundo significado afetivo, pois sou umbandista há mais de 20 anos e já vivenciei situações de discriminação em razão da minha fé. Como professora dos primeiros anos escolares, acredito que a educação é o caminho mais eficaz para transformar essa realidade. E é por meio do conhecimento, do respeito e da valorização da diversidade religiosa e cultural que podemos combater o racismo, a intolerância e o desrespeito. Nesse sentido, retomo a célebre ideia atribuída a Pitágoras: eduque as crianças e não será preciso punir o adulto. A introdução. As religiões afrodiaspóricas tiveram origem a partir das diásporas africanas, isto é, do deslocamento forçado de milhões de africanos para as Américas, principalmente durante o período da escravidão, entre os séculos XV e XIX. E esses povos, arrancados de seus territórios, trouxeram consigo suas crenças, práticas espirituais e visões de mundo. Ao chegarem às Américas, os africanos escravizados foram proibidos de praticar abertamente suas religiões. Para resistir e preservar suas tradições, adaptaram seus cultos a novas realidades, dando origem ao chamado sincretismo religioso, fenômeno em que elementos de diferentes tradições espirituais se misturam, como ocorreu entre divindades africanas, santos católicos, garantindo assim a sobrevivência de suas crenças. No Brasil, destacam-se três religiões afrodiaspóricas de grande expressão: a Quimbanda, que é um culto voltado principalmente às entidades como Exu e Pombagira, o Candomblé, de raízes iorubás, Gegé e Banto, e a Umbanda, que reúne elementos africanos, indígenas, católicos e espíritas. Mais do que cultos espirituais, essas religiões constituem formas de resistência cultural. Por meio delas, os descendentes de africanos mantiveram sua identidade, ancestralidade e senso de comunidade, mesmo diante da escravidão e da perseguição religiosa. Na atualidade, essas tradições seguem vivas, apesar do preconceito e da violência. Muitos vêm sendo revalorizados e reconhecidos como parte do patrimônio cultural afrodescendente. Entretanto, como demonstra o meu gráfico autoral, referente aos últimos 6 anos, os casos de racismo, intolerância e perseguição religiosa continuam crescendo de forma preocupante. A breve queda observada durante o período de pandemia deve-se às restrições sociais daquele momento. Nos demais anos, observa-se um crescimento alarmante e exponencial desses crimes. Quais são os objetivos desse meu trabalho? Ele tem como finalidade alcançar os seguintes objetivos. O geral, analisar o candomblé e a umbanda como formas de resistência cultural e de enfrentamento ao racismo estrutural no Brasil. Objetivos específicos, investigar a criminalização histórica das religiões afro-brasileiras, relacionar o racismo estrutural à intolerância religiosa, discutir o papel sociopolítico dos terreiros na preservação cultural
e na luta por direitos, analisar políticas públicas e o processo de tombamento das religiões afro-brasileiras com o patrimônio cultural e identificar avanços e desafios no reconhecimento legal e simbólico dessas tradições religiosas. A metodologia utilizada neste trabalho foi a revisão bibliográfica, com base em fontes acadêmicas disponibilizadas nas plataformas Cielo, CAPES e Google Acadêmico, priorizando produções publicitárias publicadas nos últimos 15 anos. A análise foi conduzida a partir de uma abordagem temática e de perspectiva antirracista, de modo a compreender as religiões afro-brasileiras em sua complexidade cultural, histórica e social. Para enriquecer a reflexão, utilizei duas imagens de Roger Cipó, que ilustram dimensões fundamentais da vivência nos terreiros. A primeira retrata o acolhimento das mães de santo a seus filhos, evidenciando o cuidado, a proteção e o afeto presente nesses espaços. A segunda mostra um grupo de filhos de santo em um espaço público, uma praia, realizando um rito espiritual, mesmo em um país ainda marcado pela intolerância religiosa. Essas imagens representam muito mais que cerimônias. Elas documentam a força de uma fé ancestral marcada pela espiritualidade, pelo senso de comunidade, pela resistência e pelo senso de comunidade. Embora tenha recorrido a diversos autores e textos, dediquei especial às contribuições de Roger Cipó e de Silvia Almeida em sua obra O que é o racismo estrutural, que serviram de referências centrais para essa pesquisa. O desenvolvimento. A trajetória das religiões afrodiaspóricas, desde os porões dos navios negreiros até os dias atuais, revela uma história marcada pela luta contra o apagamento cultural e a violência sistemática. Nesse percurso, figuras como Castro Alves, que eu coloquei aí a foto, os terreiros enquanto verdadeiros quilombos espirituais e a fundação da Umbanda por Zé de Moraes se entrelaçam na construção de uma narrativa de resistência, transformação e afirmação da espiritualidade afro-brasileira. Desde o período colonial, as religiões de matriz africana foram tratadas de forma preconceituosa, classificadas como feitiçarias, proibidas e perseguidas. Essa estigmatização histórica originou o que hoje chamamos de intolerância religiosa, institucionalizada, que, infelizmente, ainda persiste. De acordo com os dados do Ministério dos Direitos Humanos, mais de 60% das denúncias de intolerância religiosa no Brasil envolvem tradições afro-brasileiras. Na prática, trata-se de uma manifestação de racismo religioso, frequentemente reforçado pelo discurso fundamentalista. Apesar desse cenário hostil, os terreiros seguem resistindo. Muitos já foram reconhecidos e tombados pelo IFAM, que é o Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional, com patrimônio cultural, material e imaterial. Entretanto, essa resistência é constantemente desafiada por episódios de intolerância. Mesmo com os avanços legais, como a instituição do Dia Nacional de Combate à Intolerância Religiosa e a Lei número 7.716, de 5 de janeiro de 89, que tipifica como crime atos de intolerância religiosa motivados por discriminação racial, étnica ou religiosa, a violência simbólica, institucional e física contra as religiões de matriz africana não cessou completamente. Essas conquistas jurídicas representam passos importantes, mas ainda insuficientes diante da persistência do racismo religioso no país. Para enfrentar o problema de forma eficaz, é necessário ir além da legislação punitiva. Apenas com uma abordagem ampla, intersetorial e verdadeiramente antirracista será possível garantir a plena liberdade religiosa e combater de forma concreta as raízes da intolerância no Brasil contemporâneo. O racismo estrutural e a intolerância religiosa
não são fenômenos isolados, mas sim expressões interligadas de um sistema de dominação forjada desde o período colonial e perpetuado ao longo da história brasileira. Romper com esse sistema exige muito mais do que políticas pontuais. Requer reconhecimento histórico, justiça reparatória, educação antirracista e valorização efetiva de tradições afro-brasileiras. É urgente compreender que não haverá democracia plena enquanto o racismo e a intolerância religiosa continuarem a negar os direitos, identidades e dignidade a milhões de pessoas. Avançar nesse caminho significa não apenas reparar injustiças do passado, mas construir um futuro em que a diversidade seja, de fato, respeitada e celebrada. Nesse momento, eu gostaria de agradecer e expressar minha profunda e sincera gratidão ao curso África e suas diásporas, que foi fundamental para ampliar meu olhar e minha compreensão sobre as contribuições dos povos africanos e afrodescendentes na formação da nossa sociedade. Agradeço de coração aos tutores, professores, a minha orientadora, que, com dedicação, sensibilidade e compromisso, nos acompanharam e nos inspiraram ao longo desse processo de aprendizagem e transformação. Deixo também um agradecimento especial à Unifesp por promover espaço acadêmico que valoriza a memória, a resistência e a riqueza das culturas africanas e afro-históricas. Estudar nessa instituição foi, para mim, a realização de um sonho e levarei para sempre esse aprendizado em minha trajetória profissional, pessoal e espiritual. Por fim, registro minha gratidão a todos os que de alguma forma caminharam comigo nessa jornada, incluindo meu filho. Sem cada um de vocês, este trabalho não teria o mesmo significado. Obrigada. Não poderia concluir este trabalho como um bandista e filha de santo sem antes prestar minha reverência à ancestralidade que nos sustenta. Antes de iniciar a minha saudação, sinto a necessidade de honrar aqueles e aquelas que vieram antes de nós, que resistiram, lutaram e mantiveram vivas as tradições que hoje celebramos. As religiões afro-brasileiras não são apenas cultos espirituais, são memórias ancestrais, vozes que atravessam o tempo, raízes que nos ligam à África e sustentam o presente. Ao saudar os orixás, não reverencio apenas divindades, mas toda a sabedoria, força e espiritualidade transmitidas de geração em geração, muitas vezes em silêncio, muitas vezes em segredo, como o ato de resistência e amor. É com esse respeito e gratidão que faço a minha saudação, com reverência ao sagrado, às forças ancestrais que guiam nossos passos, iluminam nossos caminhos e sustentam nossa fé. Que Exu abra os caminhos da sabedoria e da comunicação. Que Oxum nos banhe. Que Xangô traga força e equilíbrio. Que Inhansã sempre nos traga os ventos da coragem e da transformação. Que Ogum nos fortaleça na luta diária. Que Emanjá nos envolva em seu manto. Que Oboloaê nos abençoe com saúde e renovação. Que os pretos velhos nos tragam paz. E que todos os orixás presentes, sustentando a nossa resistência e ancestralidade, nos tragam axé. Obrigada a todos, a todas e a todos.